Bem-vindo, bem-vinda. Bora bater um papo bacana, animal, aquele papo que faz a gente crescer enquanto pessoa, faz a gente crescer enquanto profissional. E hoje aqui, para bater um papo com nós, nada melhor que uma pessoa que inspirou um outro amigo que vou assistir uma palestra sábado que vem. A gente pagou um valor caro para estar nessa palestra que a gente vai estar sábado. O Antônio que trabalha conosco e vai estar eu lá também. E hoje, nada mais, nada menos que a pessoa que inspirou o professor que vai estar lá na palestra. O cara veio aqui para dar uma força para nós, para contribuir com conteúdo de valor. Então, cara, o assunto é animal, tá? Vem com a gente, vamos bater um papo bacana sobre marketing digital e um pouco mais aí do que abrange esse conteúdo marketing que às vezes a gente nem imagina, mas está dentro. Nada mais, nada menos que o cara. Leonardo, bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, muito obrigado. Falava nos bastidores e coloco aqui, de coração. Obrigado, tá, Leonardo? A gente sabe o quanto a agenda é apertada, a gente sabe o quanto é alto o valor hora, e a gente sabe que realmente se tu tá aqui é porque houve uma sinergia, houve uma certa admiração da parte de um quanto da parte da outra. E aqui o meu agradecimento a Deus primeiro, né, por nos permitir a gente se encontrar. E a ti, verdade. Obrigado. Por estar aqui. E, de cara, vem aqui a pergunta. Quem é o Leonardo, cara? Quem é o Leonardo? Essa é uma das perguntas, Moraes, que eu gosto, porque é uma pergunta que a gente chama no coach, de pergunta hammer. Como se um tubarão quisesse te morder, você dá de cara com o tubarão e agora o que você faz, né? É o tipo de pergunta que às vezes choca. Quem é o Leonardo? Geralmente nos definimos pelo que fazemos. O Leonardo, formado em administração de empresas, é especialista em marketing digital, atua há mais de 15 anos na área do marketing digital, mas por que nos definimos geralmente pelo que fazemos e não de fato pela pessoa que somos, pelo que a gente transborda em termos de pessoa, o que a gente transborda na sociedade? Você falou uma coisa bem importante aqui no início do podcast. Se estamos aqui porque valorizamos o tempo que temos aqui em comum, porque não tem prova maior de amor por outra pessoa do que dedicar parte do seu tempo. Porque tempo é uma coisa que não volta. E uma das coisas que eu tenho valorizado muito e diz respeito a quem é o Leonardo hoje, porque o Leonardo hoje não é o mesmo Leonardo de 10, de 15 anos atrás. A gente sempre está em constante transformações e mudanças, porque mudamos as nossas prioridades, mas nunca as nossas raízes. Os valores que a gente carrega, que veio dos nossos pais, aquilo que nós aprendemos quando criança, que ajudou na formação do nosso caráter. Por exemplo, Moraes é uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, uma pessoa ativa, que está sempre disposta em somar e transbordar, em edificar a vida do próximo. Isso define muito também quem é o Moraes como pessoa. E eu, Leonardo, eu sempre penso, as minhas raízes ainda estão lá, mas hoje o tronco e as folhas já se renovaram. E hoje, mais do que, e agradeço muito o convite especial do amigo, porque hoje começa um novo ciclo na minha vida, são 37 anos. Agradeço ao ciclo que se fecha e ao novo recebo de braços abertos que se inicia hoje. Então, o Leonardo de hoje, além de um cara formado em administração de empresas, que assessora pessoas, marcas e negócios, é uma pessoa que está sempre ali pronta e disposta em ajudar da forma com que posso, dentro das possibilidades que tenho. E uma das coisas que hoje eu emprego muito e gosto e levo para a minha vida é a gente dedicar tempo com quem realmente importa. Então eu sempre falo, não tire o tempo dos outros e não perca seu tempo, porque tempo é aquilo que é mais valioso, é o que nós temos todos em comum. Perfeito. Até faço uma reflexão, quanto a esse ponto que tu colocou. Cara, quem é o Leonardo? Quem é o Moraes, E foi perfeito o que tu destacou, essa questão envolvendo os valores, os bons costumes, o que a gente trouxe dos nossos pais, porque quem é o Moraes? Eu sou advogado. Não, mas peraí. E se eu tirar a OAB, o que sobra? Quem é o Moraes agora? É uma boa pergunta,
O que sobra se tirar a OAB? Cara, chega a machucar. Sabe que é engraçado, eu tenho um amigo que é na mesma área que você, na área de direito, só que ele trabalha muito com essa parte societária e a parte principalmente de construção de holding. E uma vez ele falou para mim que quando ele estava dentro do escritório aprendendo, o advogado e quem estava ensinando ele, que a gente sempre começa de algum lugar, né? Falou assim, ué, você não tem a tua OAB? Você não honra a tua OAB? Você não... Né? Você tem que bater no peito e... Ou seja, se posicionar, você tem que acreditar no teu trabalho. E aquilo ali foi um choque para ele. Dentro, né? Opa, eu preciso ter um posicionamento. Essa OAB, né? Eu tenho que defender ela e honrar o meu nome. Sim. E aquilo ali fez, né? Abriu as portas para ele e ele começou a peitar, né? Os desafios que ele tinha pela frente dentro dessa magnífica área. Perfeito. Ô Leonardo, olha só. Tu falava antes de tempo e agora vem um desafio. Vê se isso já não aconteceu contigo. Tem 37 anos, eu tenho 39 anos, estamos aí não tão longe um do transcurso aí do caminho da vida um do outro. E o que eu estou percebendo, sobretudo depois dos meus 38 anos, analisando, Leonardo, o seguinte, tu tem muito conhecimento. Eu sempre que eu sento para conversar contigo, começa a surgir porquês. E não para de surgir porquê. Eu penso, cara, eu vou ter que deixar o cara sair, senão eu vou alugar ele pro resto do ano. Vai ficar aqui. Nos bastidores, a gente foi obrigar, cara, eu vou parar com meus porquês, que senão a gente não grava, né? E os porquês são libertadores, né? Cara, é muito legal. Mas a pergunta é, Leonardo, vê se tu não tá passando por esse desafio. Tu tem conhecimento e tu não sente, às vezes, que tem o cara que ele te chama para conversar que às vezes o objetivo até é tu vender um produto. E o cara, ele... Cara... Pega... E depois vai e não deixa nada. Já passou por isso? Já, algumas vezes. E a pergunta é, como a gente vai crescer para aprender a distinguir, Leonardo? Cara, essa pessoa aqui, na verdade, ela tá só me sugando, meu. Tá pegando todo o meu conhecimento para depois, com tudo que eu levei anos para adquirir, depois aplicar, e cara, não me dá nenhum royalty. Se quer um, obrigado. E eu me peguei nesse ano de 2025 pensando sobre esse tema e pedindo sabedoria para Deus, para que eu consiga identificar esse tipo de situação e, claro, a gente dividir com quem divide, mas a gente ter um certo olhar objetivo para que, se não ter nada em troca, a gente se posicionar de modo objetivo e dizer, cara, aqui tem um custo, meu. Aqui tem um valor que eu entrego e tem um valor monetário que eu peço em troca. Eu não quero dizer que agora a gente vai cobrar por tudo, não. Mas ter essa maturidade, né? E quem tá ouvindo o podcast deve pensar, tá, mas como assim? Agora vai querer cobrar por tudo? Não vai fazer vídeo? Não. É que a gente compartilha o conhecimento de uma maneira genérica, mas o específico que vai alcançar resultado tem um custo. Sobretudo o tempo, né? E aí vem a pergunta, a sabedoria para distinguir o cara que tá lá só para pegar. Gosto de perguntas assim. Peculiar, né? Sim. E quem nunca se viu nessa situação, ou quem, né, ainda não passa por isso. Eu também passo por isso. Mas a grande questão, inclusive, foi até tema de um bate-papo que eu tive com uma amiga minha, que inclusive é uma das mentoras espirituais que eu levo para a minha vida, que ela veio, reclamou exatamente sobre essa situação comigo, que aconteceu com ela agora semanas atrás. E aí eu falei o seguinte, Ana, isso diz muito mais a respeito da outra pessoa do que a você, porque a tua natureza continua a mesma. Cara. Se você pegar uma cobra na mão, ela vai te picar, porque a natureza dela é se defender, é te picar e tentar introduzir o veneno dela. É a natureza dela. Você não pode mudar a natureza daquela cobra. Como você também não pode mudar a tua natureza. Se você é uma pessoa prontamente em ajudar as outras pessoas, pode ter certeza que de alguma forma aquilo ali vai vir para você, aquele plantio.
Se não por aquela pessoa, mas aquela pessoa vai lembrar de você e talvez ela nem feche com você. Eu já passei por situações assim, que a pessoa veio, eu tive essa sensação de ser sugado, a pessoa levou o conhecimento embora, né, daquilo que eu instruí ela, mas depois de tempos e tempos depois, ela me indicou uma outra pessoa. Ela não fechou comigo, mas ela lembrou de mim e me indicou uma outra pessoa. E uma coisa que eu levo, que é uma máxima que eu levo no marketing, que eu aprendi ao longo desses 15 anos, que se a outra pessoa está na escuridão e o primeiro nome que vem à mente dela é, por exemplo, Leonardo Pozic ou escritório do advogado Cleomar Moraes e Associados, é porque você foi a primeira luz que ela viu quando ela estava nas trevas, quando ela estava na escuridão. E isso é o que importa, é a marca que você deixa na vida. Então você não pode mudar a tua natureza. Agora, claro, você pode colocar certos limites até onde você vai com a instrução. E aí parte do que a gente chama de estratégia de posicionamento. Você, como um escritório, você pode se posicionar de uma tal forma, por exemplo, ó, Leonardo, a gente cobra em geral R$500 pela consultoria, são 2 horas que a gente tem de bate-papo, você fala o que você precisa e eu te passo as estratégias. Se você fechar alguma coisa com o escritório, esse valor você não precisa pagar. Pô, bacana. Curiosamente é assim que a gente faz. A gente é uma forma. Por exemplo, a gente cobra o valor lá X e tem um bate-papo, entrega um parecer. Só que se porventura fazer alguma coisa depois, esse valor ele compensa. Então, pagou 2.000 lá por um parecer, depois tem uma ação de 10, não vai pagar os 10, paga só 8, porque compensa os 2. Já compensou. Exatamente. É uma forma. Uhum. E você pode falar isso já de cara para a pessoa, porque aquilo ali já filtra quem realmente você quer fechar e com quem você não quer fechar. Né? Você já viu como é que é a loja de John John? Não. Mas sabe qual é a marca John John, né? Geralmente a loja, quando você tiver a oportunidade de passar na frente dela, ou não lembro se nos outlets aqui na região tem, mas no shopping geralmente você encontra John John. A fachada da loja ela é assim, ó. Você tem que entrar pela lateral. Geralmente as lojas você já vê tudo, né? Tudo bem claro, você olha, você já vê o que tem dentro. A John John não. Ela é um ambiente mais sóbrio, né? Com luzes mais baixas. E a logomarca fica bem na porta. Você tem que passar por um lado ou pelo outro. Como se fossem 2 corredores em V. Uhum. Por quê? Porque ela já filtra ali mesmo quem é o cliente dela. Interessante. Então, existem várias formas de você se posicionar, que não só pela linguagem verbal, né? A sua vestimenta já te posiciona também. Eu, por exemplo, o que eu faço em geral quando as pessoas começam com snob? Porque na lei, hoje, no mundo dos negócios, tem muito mais aparência do que resultado, né? Então, quando a pessoa começa muito com snob por conta dos egos, eu simplesmente coloco ela no freezer. Como assim? Explica melhor. Como é que eu faço isso? Por exemplo, já fui em alguns eventos, você talvez já tenha passado por situações parecidas ou iguais. E as pessoas simplesmente te ignorar de alguma forma, achando que tem mais conhecimento do que você. Sim. Eu, geralmente, não meço as pessoas pelo nível de conhecimento que elas têm, mas realmente pelo que elas são. Porque hoje a gente vive uma dicotomia muito grande na vida. As pessoas, elas amam coisas. Se eu perder esse celular, eu sou capaz de dizer que eu perdi a minha vida. Parece que a minha vida está nesse celular. E elas usam as pessoas, ao invés de amar as pessoas e usarem as coisas. Nós estamos invertendo esses valores. E por que nós estamos caminhando, né, nesse bate-papo dessa forma? Porque nós vamos falar sobre marcas e é a marca que você deixa na vida. E como é que a gente coloca alguém no freezer? A gente simplesmente vai ignorar um pouquinho ela, não vai dar tanta atenção para ela. Vai tratá-la bem, com educação, mas não vai ficar ali lambendo, buscando cada vez mais ela. Eu faço isso com algumas pessoas. Tem pessoas que eu vejo ali, a mensagem, ela caiu ali, e agora, né, quem estiver assistindo o podcast, mas é uma estratégia que eu faço, eu vejo a notificação lá, dependendo do teor do assunto, se eu vejo que não é de extrema urgência, que eu posso responder dali 2, 3 dias, eu respondo dali 2, 3 dias. Mesmo eu podendo responder naquele momento. Caraca, forte, hein? E é a forma que eu mostro para ela que eu sou escasso, eu não estou tão disponível assim. Forte. E essa... Porque não sei se você já observou. Tem pessoas... Quando você está disponível demais, você vira ferramenta de uso
nas mãos de aproveitadores. Sim, é aquela parada da pergunta anterior, né? Exatamente. Cara, total sentido, tá? E daí, esse desafio é gigante que tu colocou anteriormente, no sentido de a gente conseguir realmente entender o que tem valor e que não é tangível. O que tem valor é intangível. E esses dias me encontrava conversando com uma amiga dizendo: cara, a gente vai para outra linha quando a gente consegue visualizar a nossa felicidade, o nosso bem, não na televisão que a gente quer trocar, não no computador que a gente não tem, não no celular que estraga. A gente visualiza a nossa felicidade no nosso coração, no nosso estado de espírito, na nossa conexão com Deus. Mas é desafiador, porque eu já vi pessoas querendo se matar, porque numa divisão, num patrimônio, saiu com a menor parte. E daí a gente olha e pensa, cara... Até que ponto vai a vida do ser humano, né? Sim, e daí o que define ela. Isso, e daí vem aquela visão, né, filosófica, para muito às vezes esquecida lá no passado, mas que dá para a gente trazer ela para os dias de hoje. A idade de um homem não se dá pela idade cronológica do tempo. Porque se hoje eu te conheço, Leonardo, com 37 anos, e tu fala do jeito que fala, traz para mim uma visão de mundo nesse contexto. Mas daqui a 10 anos eu e tu se encontrar e tu estiver do mesmo jeito, tu ainda tem 37. Sim. A evolução do homem se dá pela sabedoria, pelo conhecimento, pela experiência de vida que ele tem e pelo que ele valoriza que é intangível e não pelo tangível. E aí vem o grande desafio para nós, com a galera nova. Como que a gente vai transmitir essa mensagem, Leonardo? Tu trabalha hoje com quantas pessoas ali no teu dia a dia ali, ô Leonardo? Em média, mais de 20 pessoas. Diretamente, mais de 20 pessoas. E quero acreditar, dessas 20, muito delas jovens. E como a gente transmitir essa mensagem para elas consigam ver o intangível e não só o tangível. Esse é o desafio. E eu vou te falar que esse desafio ele é ainda maior, porque hoje tem uma geração de pessoas que nasceu numa era de muito mais facilidades, né? Pare e olhe à sua volta. Quantas pessoas hoje têm carro? É quase um carro por pessoa. Ter um carro antigamente era muito difícil. Sim. Hoje a gente come muito bem. Você pode... Quantos restaurantes tem aqui à volta para você almoçar, você comer fora ou você jantar? Ou você tomar um café da tarde diferente? Olha quanto a gente tem de acesso à comida, que é a coisa mais básica do ser humano, à moradia e educação. Ainda tem esses desafios de ter acesso a uma boa educação? Tem. Acesso a uma boa saúde? Tem. E vai sempre continuar. Porque, né, a estrutura não comporta a quantidade de pessoas que tem hoje. Precisa melhorar essa estrutura, né? Temos esse grande gargalo. Mas olha quantas facilidades tem hoje. E por ter muito mais facilidade, a geração de hoje quer as coisas cada vez mais fáceis. Se eu quero alguma coisa, eu vou no Google. Né? Tá lá disponível. Não preciso saber disso agora. A hora que eu quiser, eu vou lá e aprendo, porque o Google está lá disponível, o oráculo está lá disponível. Eu vou lá e consulto ele. E essa geração vive muito isso. Eu não preciso saber tudo isso agora. A hora que eu precisar, eu vou lá e busco. E aí, como é que você lida com essa geração que está muito mais no ter do que no ser? Pode observar que as conversas entre eles não é sobre o ser, é sobre o ter. Eles até compartilham de dores, de sonhos, de algumas aspirações, mas não com a profundidade como a gente de repente está conversando aqui agora. Sim. O que é a vida em si? Você falou uma coisa muito forte. Tem pessoas que chegam a se matar porque ficaram com uma partilha de bens menor. A que ponto isso define você como ser humano? Você botou
boa parte dos teus anos de vida, que é tempo, e você está colocando isso em forma de que aquilo que ficou para você foi o que você construiu ao longo dos anos e isso define você? Você respondeu parte da pergunta que você vai fazer daqui a pouco, qual é a frase que eu levo para a minha vida. E você falou que numa cronologia não é isso que define nós como seres humanos. Se daqui 2, 3 anos você encontrar o mesmo Leonardo de hoje, então eu não cresci ainda na vida. Porque a nossa jornada ela é espiritual. Sim. Né? Vamos trazer para esse lado mais religioso, né? Independente da religião ou da crença que cada um de nós temos aqui. Mas nós estamos aqui para desenvolver, sim, o nosso espírito, quem nós somos. Nosso eu interior. Então, as chances de eu ser, e essa é uma frase que eu gosto muito, as chances de eu ser o mesmo Leonardo hoje, daqui 5 anos, são bem grandes. O mesmo Leonardo daqui 5 anos são bem grandes. Exceto por 3 coisas. Os livros que eu ler, as pessoas com quem eu andar e os lugares que eu frequentar. Pô, cara. Aí tu machuca o coração. É isso. Sim. E eu levo isso... Total sentido, tá? Total sentido. E como é que pode, né? Tipo, é conexão. É conexão. Escrevi um livro, concluí, ele vai fazer algumas semanas, foi Opa. petição, ele é publicado agora no mês de julho. E Quero comprá-lo. E ele diz o seguinte, Leonardo. Ele é dividido em 3 partes. Exatamente assim. Ele fala sobre colaboradores e empreendedores, ou empreendedores e colaboradores. Mas a sacada é isso. É isso. Todo o livro, ele vai nessa direção, Leonardo. Porque na essência, cara, se tu tá trabalhando, Leonardo, num lugar que não te agrega, sai da porra desse lugar, cara. E não fique ali reclamando. Fica ali. Outra situação. Mano. Né? Agradeça o tempo que passou ali e... Eu sou... Por que eu digo isso? Esses dias eu vi um corte num podcast que eu gravei que eu achei muito forte, tá? Porque eu digo assim... É legal, cara, né? Assistir eu disse assim, cara, se tu não ler, tu vai ser um pobre. Só que eu falei de uma maneira... Eu falei 3 vezes e ficou bem impactante. E depois eu fiquei refletindo, cara... Calma, coração. Calma, coração. Não é assim também, né? Ferro e fogo. É, ferro e fogo. Mas por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fala o que a gente está vivendo com tanta intensidade. E eu descobri a leitura o ano passado. Então é muito recente. Olha. Eu descobri a leitura ali em novembro do ano passado. Então é muito recente. Faz 6 meses, nem isso. Olha só. E depois que eu descobri a leitura... Cara, eu li mais de 100 livros, mano. Olha aí. Mais de então, 100 pouco livros, tempo. velho. E daí, sabe aquele... Bastante coisa. Pra quem como descobriu a leitura... É loucura. E daí, assim... Tem gente que em 10 anos não leu nem metade disso? Nem metade. Mas assim, Olha só. Mas daí eu tiro o porquê da força das minhas palavras. É porque eu vi o poder que tem. É surreal. Cara, eu digo que eu cresci um ano... De um ano para cá, eu comecei a ler pela necessidade de ir em curso, ler os e-books, etc. E daí, nos últimos 6 meses, realmente mergulhar nos livros e ler livros. E isso realmente tomou grande tempo do meu dia a dia. E eu digo que nesse último ano, e eu com 39, eu cresci 38. Olha só. Tá vendo? Então, mas como é poderoso. tudo isso direciona ao que se falou. O poder da leitura. E assim, e daí coloco ali, na última parte do livro, esse ponto que é, cara, te afasta de pessoas que não agregam. Coloca na geladeira. Coloca na geladeira. Você não deseja o mal, você deseja o bem, sucesso para ela. Mas, exatamente. deixa eu ficar aqui. Sabe, esses últimos meses foram decisores assim, na minha vida como um todo, né? Eles dizem que a gente será realizado na medida em que a gente escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. O livro eu não escrevi ainda. Vamos dar um jeito. Vou te dar uma... A árvore preciso plantar. Filhos eu já tenho. Posso dar uma dica para escrever um livro? Fique à vontade. Vou dar uma dica para escrever um livro.
que eu fiz Olha. e já passei para 3 pessoas essa dica. Olha só, então que você é a quarta. Cara, não tem errada. Pega aqui quem tá olhando. Cara, em 5 dias tu escreve um livro. Em 5 dias. Tu vai fazer o quê? Primeiro, tu tem que identificar a tua maior dor. Qual a maior dor do Eduardo? Leonardo. Desculpa. Fica tranquilo, mas vamos supor que é o Eduardo. O Eduardo, O você que está assistindo o podcast. O Eduardo, ele... Eu falava com o Eduardo a respeito do tema, mais ou menos nesse sentido veio o Eduardo. Mas olha só, Leonardo, imagina a tua maior dor. Cara, fecha o olho. Cara, essa foi a minha maior dor. Puf, achei, Leonardo. Curiosamente, o nome do meu primo, que eu mais gosto, que me mandou uma mensagem essa semana. 10 anos não falava. Cara, o cara mandou uma mensagem pra mim. 10 anos? Leonardo. E, Leonardo, identificou a tua maior dor? Agora tu vai fazer o seguinte. Tu só vai transformar isso numa história de 10 tópicos. E daí é fácil, porque ninguém tem essa tua dor, mano. Igual tu. Ninguém, Leonardo. Ninguém na face da Terra. Em 7 bilhões de pessoas, a tua história não é igual nenhuma outra. Tu apenas pega, beleza, achei a dor, como que eu solucionei ela? Divide isso em 10 tópicos. Em 10 tópicos. Dividiu em 10 tópicos? Cada tópico tu vai lá no ChatGPT e contar a história. Cada tópico tu vai lá no ChatGPT e contar a história falando. Fala ali. Se tu falar 5 minutos, o ChatGPT escreve 30 laudas. Faz 10 minutos. Então conta lá. Depois de mandar o áudio e contar pro ChatGPT, tu diz: transforme isso numa história que uma pessoa com 15, 16 anos consiga ler, que seja na primeira pessoa e cite aqui 3 filósofos. E daí tu coloca os 3 filósofos que tu gosta. Tá pronto as primeiras 20 páginas. Quer um livro de 200 páginas? Tá pronto. Depois só mandar pra edição. Olha só. Simples assim. Encerramos o podcast aqui? Cara, foi assim que eu escrevi o livro. Legal. E assim, o ChatGPT, o que ocorre? Ele traz uma coisa, que é o que tu pediu. Só que a tua história é o que tu está pedindo para ele contar. Então não tem como ele inventar outra história. Ele vai se basear no que tu falou, cara. Então, ainda que o ChatGPT fez, é única. É única. Não tem como ele repetir a mesma coisa para outra pessoa. Porque a história é tua. Não tem outra igual. Cara, e não tem errado. Em 5 diazinhos, o que eu fiz? Quando bolei a estratégia. Cara, eu vou fazer 1 vídeo por dia. Fazer 2 áudios por dia. 5 dias, um áudio de manhã e um áudio de tarde. 5 dias eu livro ponto. Um áudio de 5 minutos de manhã, um áudio de 5 minutos de tarde, bota na agenda para fazer. Segunda a sexta, sábado manda para edição. Olha só. Mas fomos lá em... saímos um pouco aqui da ideia, mas naquela pegada, Leonardo, de tu tá me ajudando? Cara, eu tenho que te dar algo em troca. Sim. Não é só coisa que vem. As coisas têm que voltar. Né? E dá certo, tá? Não tenho dúvidas. Que sacada. Parabéns. Diz pra nós, o que, cara, te aconchegou o coração para que tu olhasse pro marketing e pensar, cara, é isso. É isso que eu quero pra minha vida. Porque tu combina com marketing. É uma boa pergunta. E eu gosto dela. E são poucas pessoas que fazem essa pergunta dessa forma. Sabe? Porque geralmente pergunta assim, você começou no marketing digital quando? Não. O que te aconchegou no marketing que fez você gostar e ficar? É diferente a pergunta. Tipo, é muito diferente. Tipo um colo de mãe, né, mano? É tipo um colo de mãe. É tipo você chegar... Você vai nos lugares que você se sente bem. Lembra, antes do nosso podcast, eu falei que a vida é dotada de energia. E quando você chega no lugar, você sabe se aquela energia daquele ambiente é boa, se as pessoas que estão ali, elas vão te se elas te receberam bem, se elas estão com um sorriso no rosto, se elas estão felizes de você estar ali. Se tem uma coisa que a gente não pode mentir, sabe o que é?
palavras, eu posso até falar coisas aqui para te agradar. Né? A ação, ela é pensada, a reação não. Porque a ação eu posso já premeditar como que vai ser a minha chegada aqui mais ou menos, como que vai ser mais ou menos o podcast, o que eu quero falar nesse podcast, mesmo que você já tenha algumas perguntas pré-prontas, até para a gente não se perder no conteúdo, mas eu já posso ir pensando, ou seja, ser intencional no que eu gostaria de falar. A ação, ela é pensada, certo? Agora a reação não. Você conhece muito mais uma pessoa pela reação dela do que pela ação. Porque a reação ela é instantânea, é o instinto dela, como ela lidou com aquela situação naquele momento, como que ela recebeu uma pessoa que não pode agregar nada para ela, em tese. O que é uma pessoa invisível para você? Um morador em situação de rua é uma pessoa invisível para você? Para a grande maioria é, tanto que a gente passa, está ali a pessoa deitada no chão da rua, naquela situação desumana, uma pessoa igual a você, que só está com seus sonhos desfalecidos, seu propósito de vida desfalecido, perdeu um pouco da dignidade, e eu falo isso porque eu já palestrei para pessoas em situação de rua, e eu vou te falar que uma coisa que foi libertadora, tanto para mim quanto para ele, foi poder olhar no olho. Por quê? Porque os olhos é a janela da alma, e se tem uma coisa que a gente não pode mentir, é a nossa energia. Você sabe quando você chega num lugar e as pessoas estão felizes porque você estar ali. Porque se eu der de ombro, se você chegar numa roda e eu estiver nessa roda e eu meio que der de ombro para você, você já viu que a minha linguagem corporal instintivamente foi, Moraes chegou. Detalhe. Mas eu vou virar e vou dizer assim, vou te cumprimentar, porque é minha educação, né? Num ambiente como um evento, por exemplo, não vou cumprimentar o Moraes, mas você viu já quando chegou que eu não estava muito feliz porque você chegou. As energias não mentem. Cara, que detalhe. E eu vou te falar, ano passado eu fui convidado por uma grande amiga empresária a palestrar para pessoas em situação de rua. E para mim foi um grande desafio. Por quê? Porque eu falo com empresários todos os dias, grandes, pequenos, pessoas que estão começando, pessoas novas, pessoas que já estão se aposentando, que já têm negócios bem consolidados. Já palestrei para crianças sobre marketing digital em escolas, mas eu nunca tinha falado para pessoas em situação de rua. E eu fiquei pensando como é que eu ia palestrar para aquelas pessoas. E aí eu pensei no seguinte, o título da minha palestra, Marketing, a marca que você deixa na vida. Aí o meu primeiro slide era essa frase e a cruz no fundo, saindo uma luz. Eu usei um pouco do lado espiritual para poder tentar resgatar aquelas pessoas. Porque se tem uma coisa que é poderosa dentro das pessoas, são as suas crenças, o que elas acreditam. E todo mundo carrega dentro de si um pouco da religiosidade. A fé. Então foi a forma que eu encontrei para despertá-los. E pasme, a pessoa que me recebeu lá falou que eu só tinha 30 minutos para falar, porque eles eram impacientes. E eu pensei, bom, se pessoas que eu já palestro, se eu não for muito bom naquilo que eu falar, não fizer sentido para elas, elas vão deixar a sala, certo? Imagina para eles. Então, sabe o que aconteceu? Eu passei a manhã inteira com eles. Nem o almoço eles queriam. Caramba. Porque lá no Sambódromo, em Florianópolis, que é o projeto lá do prefeito Topázio, de acolher essas pessoas, mas precisa dar continuidade, porque não é só moradia e comida e um bom banho que eles precisam, mas é resgatar eles para eles voltar à sociedade, reintegrar, ter um propósito. Hoje, graças a Deus, tem uns trabalhos muito bons nessa parte social, né? A política hoje acho que tem alcançado de forma mais efetiva essas pessoas. Mas o que eu vi neles foi uma coisa que me impactou muito. Eles não olhavam nos nossos olhos pela vergonha. Eles se achavam indignos de estarem ali contigo. E só porque eu estava assim, tanto que eu tirei o paletó, aí eu falei das minhas dores. Você fala uma coisa que é poderosa, a minha história ela é única, né? A história do Moraes é única, pode ter dores parecidas, mas a tua história é única. E quando eu falei das minhas dores para eles viram que eu era igual a eles. Teve uma pessoa que se levantou, a minha esposa nem aguentava na sala, era uma choradeira.
Houve um quebrantamento ali poderoso. Teve um morador, eu esqueci o nome dele, ele levantou e disse assim, eu posso te dar um abraço? Eu disse, mas é claro, eu tenho a foto dele até hoje, está ali no meu feed do Instagram. Ele disse assim, eu quero voltar a estudar. Eu quero que tu sejas meu professor. Olha só, se eu quero voltar a estudar, eu quero estudar. Eles querem aprender. Assim, cara, quantas pessoas, né, a gente poderia estar dedicando tempo e tentar resgatá-las de alguma forma. Então, uma coisa que a gente não mente é a nossa energia. E aí, o que é que me aconchegou no marketing? Vamos fechar o looping e essa pergunta poderosa. Eu fui, né? Fiquei preso aqui num looping mesmo, tá, Leonardo? Eu gostei dessa pergunta. O que me aconchegou no marketing? O que foi a minha acolhida? A minha acolhida, primeiro que eu sempre digo, a administração você faz ou porque você não sabe o que vai fazer e você vai, ou porque você realmente sabe o que vai fazer. Direito não tá longe disso. Sabe? Então não sei o que eu vou fazer. Né? Direito nem tá longe disso. Mas eu não sei como é direito, mas na administração, a mesma turma que começa nunca é a mesma que termina. Ela troca a cada semestre e muda tudo. Porque pessoas saem, desistem, vão... E quando tu vê a mesma turma que começou o curso, não é a que vai finalizar. Que é um entre e sai de pessoas, né? Mas, assim, dentro do marketing digital, eu sempre falava muito de vendas. E eu entrei para o marketing porque eu negligenciava vendas. Mas vendas é a parte estratégica. Marketing é a parte estratégica de vendas. É a cabeça pensante das vendas. Vendas é a parte executora. É o close, é o fechamento do contrato. Né? Assim, você vai fechar ou não? Está aqui a proposta. Vamos fechar? Isso é o close. Né? O cara que fecha o contrato. Isso é venda. Mas marketing é o que gera o desejo. É o que traz a pessoa para cá. É o que faz lembrar do teu escritório. É aquilo que eu falei no início. Se ele estava na escuridão e o primeiro nome que veio à mente dele foi você, porque você foi a primeira luz que veio na mente dele. E isso é ótimo. Para você ver, eu tenho uma amiga que ontem lembrou de mim, ela está em Orlando fazendo um mastermind de um cara muito grande do marketing digital, que eu conheço também ele pessoalmente, que é o Natanael Oliveira, que ele quem trouxe um método diferente do forma de lançamento do Érico Rocha, ele que trouxe a venda do Perpétuo para o Brasil, do Russell Brunson, trouxe para cá e implementou aqui. E olha só que interessante, ela lembrou de mim lá em Orlando, sendo que a gente se encontra geralmente ali na Pedra Branca, na Palhoça. Caraca. Mas lá do outro lado, eu nem sabia que ela estava em Orlando, e ela lembrou de mim para uma questão para resolver um problema. E você tem que ficar feliz de resolver um problema. Porque se você é empresário, se você é um cara da área de direito, você está ali prestes a resolver problemas. E isso é libertador. E o que me aconchegou no marketing foi exatamente isso. Como que eu poderia utilizar, então, desse ambiente digital para levar minha mensagem mais longe e de forma escalável, eu impactar mais pessoas através desse meio. E aí depois eu comecei a estudar muito mais sobre esse estranho mundo, que é o digital, que conecta tantas pessoas, e é tão engraçado que isso aqui aproximou pessoas, mas afastou pessoas. As que estavam próximas se afastaram e as que estavam longe se aproximaram. Como isso, né? Parece que eu estou aqui num devaneio e voando, né, nas minhas palavras. Mas é porque você está no celular, numa mesa de amigos, e você não está interagindo com eles e está interagindo com o teu celular. Ou seja, isso aqui afastou pessoas próximas, mas trouxe pessoas de longe para mais perto. Que louco isso. Sim, Desculpa te interromper, mas conclui, desculpa. Mas a grande sacada foi essa, de como eu poderia propagar mais rápido a minha mensagem através desses meios e de forma escalável, alcançar mais gente através do mundo digital. E foi um grande amigo meu, que trabalhamos juntos durante anos, inclusive nós jogamos bola quando éramos pequenos e nos reencontramos na vida adulta e trabalhamos na mesma empresa durante um tempo. Eu assessorei ele para algumas questões do negócio dele, e ele que falou, por que você não faz marketing? Pelo meu discurso que ele via falando tanto, por que você não se especializa em marketing? Eu já era formado. E aquilo ali acendeu um alerta para mim. E aí eu comecei a estudar cada vez mais sobre marketing. Mas foi um livro que me despertou muito interesse em marketing, que é Nos Bastidores da Nintendo.
Já leu esse livro? Não, Nos Bastidores da Nintendo. É uma série de livros que se chama Nos Bastidores. Daí tem Nos Bastidores da Pixar, tem Nos Bastidores da Nintendo. Uma série bem interessante. E lá eu li a história da Nintendo, o quanto a Nintendo ela mudou no longo dos anos o seu modelo de negócio. E eu adorei isso porque lá fala muito sobre marketing. E aquele livro foi o que despertou meu interesse no marketing. Mas assim, e depois que despertou, depois que descobriu, acabou-se. Cá estou. Feliz, esses dias eu falava com uma pessoa, eu conversava jovem, dizia, cara, feliz do homem que descobriu o que o faz feliz e aquilo ao que ele trabalha. Feliz o homem que se descobriu naquilo que ele faz, como sendo o grande amor, aquilo que faz feliz. Imagina? É libertador isso? É libertador, cara. Mano. E eu vou mais longe. Vou voltar dois passos atrás. Você já percebeu que a maioria das pessoas em situação de rua é homem, não é mulher? Sim. Raras as mulheres, né? Raras as mulheres. E a maioria desses homens, por incrível que pareça, tem família. Geralmente, ou não aguentaram a pressão dentro de casa, a cobrança, e por falta de inteligência emocional, a forma que encontraram para... Porque assim, ou um homem ele corre para o problema, para uma disputa, isso é primitivo, a gente vai à caça, ou a gente corre da caça. Né? Se vir um animal maior, ou você vai fugir dele, ou você vai lutar contra ele. Sim. É assim, são essas duas energias. Ou ela te repele, ou ela te leva para mais próximo. Então, me leva a pensar que essas pessoas não aguentaram a pressão dentro de casa, as cobranças, né? O que regra a vida adulta. As contas a pagar, os filhos para criar, a cobrança da esposa, as coisas para fazer e por aí vai. E a maioria deles tem família dentro de casa. Mas é engraçado que... Por que eu fiz essa pergunta para você? Por que a maioria é homem e não mulher? E eu já conversei com alguns deles. Aí eu venho cada vez mais corroborando, né, o porquê. Você fala, quando conversa comigo, vem os porquês. E eu me questiono muito, por quê? E a maioria dessas pessoas, eu penso, e eu tenho uma linha bem forte nesse sentido, coerente, a maioria perdeu a família, e perder a família não é fácil. Tipo, né, não tem mais esposa nem filho, e perder não digo nem em questão de morte, se afastou, foi embora. Mas quando você perde o trabalho, tu perdeu a tua bússola. Quer ver um homem perdido é quando ele fica desempregado. Pode ver, parece que o mundo dele acabou ali mesmo. Por quê? E é bíblico isso. Né? Diz lá na Bíblia, feliz o homem que teme ao Senhor, ou seja, que tem uma fé, algo que ele acredita maior do que ele mesmo, que rege a vida. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Os teus filhos ao redor da tua mesa serão como a videira frutífera. Vai dizendo, né? O Salmo. Olha como o trabalho é a bússola da pessoa, somente do homem. Se ele perder a família, ele perdeu muito. Poderia dizer que ele perdeu tudo, se é a família que ele tem. Mas o trabalho parece que é a bússola dele. Ele se perde. E aí ele entra numa situação degradante cada vez mais. Aí a maioria deles vai para bebedeira. Como fugas, né? Olha só que louco. Mas como o trabalho é libertador, como você feliz o homem que encontra... naquilo que ele faz, a felicidade. Olha só. Porque é um presente, né? É um presente. Quanto antes ele se descobrir naquilo que ele faz para viver ali a felicidade. E quando eu digo a felicidade, não entenda como uma pessoa que está sempre rico. Sim. Sempre rindo. Ou uma pessoa rica. Sim. A felicidade, né, é um estado de espírito em que tu entende que os desafios vão vir, mas que lá no fundo do teu coração, tu está bem. E você é grato. É grato. Então, você será feliz na medida em que for grato a Deus, né? Ou grato pelas coisas que tem. Porque o que você tem hoje é fruto do que você sonhou lá atrás. Se me permite a reflexão, esses dias eu falava com uma pessoa e ela me lançou a seguinte pergunta. Daí me fez pensar. Me deixou até um
meio que aquelas saias justas, né? Eu falava sobre agradecer, sobre a gente entender que tem desafios, sobre a gente estar num estado de espírito de felicidade. E daí a pessoa disse pra mim, mas Moraes, tu anda numa X1, cara. Tu tem 3 escritórios. De repente aí tem 1 milhão na tua conta bancária. Tem saúde, tem tua filha. É fácil dizer isso quando tu tá numa situação que tu está. Eu fiquei até um pouco sem palavras, depois a gente continuou o diálogo em outros assuntos e eu fiquei pensando naquela situação, cara. Foi impactante. E daí eu fazia um retrocesso lá para os meus 17 anos, 19 anos, 20 anos de idade, e que daí andava de bicicleta e chinelo de dedo e etc. Mas, cara, eu não lembro de um pensamento negativo no meu coração mesmo naquela época, tá? Não lembro disso, tá? Eu lembro da certeza de que eu tinha que fazer algo mais. Mas não lembro de me debruçar sobre um problema, um pensamento negativo ou algo que fosse uma desculpa por eu estar naquele lugar. Mas visualizava. E ia atrás de um plano. Na época, com 17, 18, nem imaginava fazer direito, mas eu tinha um plano. O plano era ser professor e trilhei meu caminho até o momento em que realmente eu disse, cara, é aqui. E fui, mas eu tinha um plano. E daí eu lanço para ti a pergunta. Para responder até para essa pessoa, porque eu deixei ela sem resposta. Fiquei meio inquieto. A gente fala de estado de espírito, a gente fala de tranquilidade. Talvez porque a gente está num estado de conforto, Leonardo? Será que se a gente está lá no lugar da pessoa que, cara, está na penumbra, talvez a gente não iria mudar o nosso pensamento? É uma boa pergunta. E eu até gostaria de debatê-la por mais tempo, né? A gente já está aí se encaminhando para o final. Mas eu vejo assim, tem um livro que eu gosto muito, que é do Timothy Keller, que fala sobre o ego inflado. E é um livro desse tamanho aqui, ó. Numa tardezinha você já lê ele, num cafezinho. Ainda mais você que é um leitor voraz agora. Ego inflado. Tem alguns livros que, meu Deus do céu... Eu gosto de dizer que esse livro é o livro de cabeceira, que todo ano eu leio ele. E duvidar, eu leio ele 2 vezes no ano. Eu achei que nunca ia ler um livro 2 vezes. Esses dias li. E é ótimo, porque você vê outras coisas que você não prestou. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É igual assistir um filme mais de uma vez. Você vê detalhes que você não viu na primeira, né? Quando você assistiu pela primeira vez. Mas esse livro, ele fala exatamente sobre o ego humano. Dessa satisfação. Que o ego inflado demais é ruim e o ego também que não esteja inflado, que é como se fosse um balão, uma bexiga cheia de ar. Você não vê o que tem ali dentro, mas tem algo que preenche aquele balão, que é o ar. Mas você não vê o ar. Né? É transparente, é inodor, mas você sabe que aquilo ali está inflado porque algo ali dentro está fazendo expandir aquele balão. Sim. E é como um ego. E aí como é que você faz? Né? Esse ego, como é que você controla? Tem pessoas que são felizes até ver a geladeira do outro cheia. Porque chorar com desconhecido, até você pode chorar com desconhecido. Se você passar na rua e ver alguém chorando, você pode ali se comover e ver se você pode ajudar com alguma coisa. Mas comemorar a felicidade do outro, isso diz muito sobre se você é amigo daquela pessoa de verdade. Não diz que às vezes o amigo, amigo é aquele que está nas horas difíceis. Não, porque nas horas difíceis até às vezes um desconhecido pode estar com você. Mas eu quero ver se aquele teu amigo ele fica feliz com a tua felicidade. Boa. E aí entra exatamente essa discussão. Será que você fala isso hoje porque você não está no lugar daquela pessoa, naquela situação? Mas você deu uma chave que é bem poderosa.
você nunca se viu reclamando de nada. Foi mais ou menos isso que você falou, né? Você sempre, opa, peraí, o que eu posso fazer? Então, quais as alternativas? Mas você, na solução. isso, exatamente. Isso faz, né, a gente perseverar e conquistar o que a gente quer. E ser grato. Isso era a tua gratidão. Você está grato por aquilo que você tem. Mas você não estava conformado. É diferente. Não é insatisfeito. Não estava conformado. Porque insatisfação é um pouco de ingratidão. Agora, conformado é você caber naquele lugar. Não, você sabia que você era mais do que aquilo. É você ser uma águia e estar num galinheiro. Uma águia, ela sempre será uma águia. Por mais que ela viva com as galinhas e pode ter atitudes de galinha, mas o instinto de águia ainda está lá. Porque se ela foi domesticada, ela pode ter hábitos de galinha, vivendo com as galinhas. Mas ela é e continuará, e vai sempre continuar sendo uma águia. Bacana. Então você sabe que ali não era o teu lugar. Você não estava conformado. Você ia voar, buscar outra alternativa. Porque você não era conformado. Mas você era grato por ter chegado até ali. E isso faz a gente perseverar. Perfeito. Cara, total sentido. Eu marquei aqui para mim não esquecer de falar uma situação que eu passei a fazer e, cara, tá fazendo muito bem para mim isso. Que é, com o advento da tecnologia, celular, etc., rede social, a gente às vezes está com as pessoas aqui próxima, né? Longe delas e próximo das pessoas que estão lá longe. E às vezes a gente até está distante da gente, porque está sempre ali vendo gente. E daí, 2 exercícios que eu faço. De manhã, quando eu acordo, eu não vejo notificação. Eu boto um hino para ouvir. Olha. Tem ali a situação do meu momento com Deus, daí tomo um banho, depois leio. E nesse período, cara, é eu e eu. É o teu ritual do despertar. Isso. E de meio-dia, quando eu vou almoçar, virado para baixo. E até numa conversa. E virado para baixo. Não... nas consultas, daí isso é uma questão de estratégia, né? Eu falo, pessoal, quando o cliente chegar, você vai fazer o quê? Vai arrumar a tua mesa, tu deixa o teu celular para cima, deixa o teu notebook aberto. Vai lá, atende o cliente, chama ele. Quando chegar, que ele sentar, que tu olhar no olho dele, tu vai fazer o seguinte. Tu vai fechar o teu notebook, tu vai virar o teu celular e olhando no olho da pessoa, tu vai falar o nome e daí começar a magia. Tudo de maneira intencional. Porque quando tu vira o celular e a pessoa viu que tu virou, a pessoa é a única, né? E num ritual de almoço, se tu pega o celular e vira para baixo e dá aquele tempo para ti, cara... É libertador. É libertador, cara. Eu confesso que foi difícil. Sim. Foi difícil. Mas agora vai fazer um tempinho que eu já faço e agora para mim é natural. Chego lá, virou viro o um celular, hábito. Almoço. Às vezes boto... Eu tiro aqui porque fica me incomodando. Tiro e Sim. boto aqui em cima da mesa. E daí, às vezes, eu tô almoçando e dou uma olhadinha assim pra ver se tem algum conhecido no restaurante. Cara, às vezes, com a colher. Não tira aquele tempo Não para tira, ele. isso. Não mastiga os alimentos direito, sentir o sabor das coisas, né? sentir o Engole a sabor, comida. Isso. Vou só abrir um parênteses, sentir no coração de falar, porque é algo que fiz e, cara, muito legal, tá? Muito legal mesmo, tá? Me levou para Bacana. Não me levou para uma outra linha, Uhum. mas aconchegou mais o coração. Isso é bom, é bom, é bom. Libertador. Cara, nós estamos aí, vamos para 1 hora aí de bate-papo. A gente iria abordar o tema marcas, mas eu penso que a gente conversou sobre coisas muito mais importantes que marcas, que são sobre pessoas, que no frigir dos ovos vai ser lá no frigir dos ovos o que representam as pessoas, uma instituição, a marca. Então, antes da marca vem isso, tudo que a gente conversou antes. E se me permite, para a gente aí já indo pro
Encerramento. Para um encerramento aqui. A gente sempre gosta de encerrar aí o nosso bate-papo com um quiz, que é, eu lanço uma pergunta, Leonardo, e daí tu diz de uma maneira resumida, né, o significado dessas palavras para ti, e daí qual o legal disso? O podcast ele vai ficar aí gravado para sempre, né? A gente nunca vai parar de fazer o podcast. Pode sair o Moraes aqui, mas eu sempre converso com as pessoas que gostam. Se o Cleomar partir, que fique o podcast, que fique essa instituição, que fique esse legado, né? Fica essa história bacana continuando acontecendo aí. Aqui está o desafio teu, Leonardo, e o meu desafio, Moraes, a gente construir algo que quando a gente for fique, ou que a gente consiga vender essa ideia, que se perpetue, e daí a gente comece uma outra empresa. Sim. Mas que a gente deixe um legado de empresas, ou um legado de uma empresa consolidada, que pode continuar aí tocando, né? Mas eu fui um pouco longe, voltando aqui pro quiz. Voltando pro quiz. Não, mas eu né, fui contigo longe. Isso é bom. Bom. Então, vou lançar a palavra, se puder resumir o que significa ela para ti. Daqui a 50 anos. Olha esse podcast, Leonardo, e vê se o significado daqui a 50 anos é o mesmo que tu está falando hoje. Para uma reflexão, para daqui a longos anos, quando a gente se encontrar de novo, a gente bater. Pô, lembra aquela vez no podcast, o que era Deus para ti? Vamos ver se o significado hoje é o mesmo. É o mesmo. E aí vem a indagação. Se tu puder aí resumir a palavra Deus. Deus, sustento, caminho. Sustento. Perfeito. Trabalho. A bússola. Pô, foi a melhor que eu vi até hoje. Não tirando o mérito dos outros, mas bússola Sim. foi perfeito. Bússola foi perfeito. Família. Aconchego. Aconchego. Saúde. Algo que eu preciso dar mais prioridade. E eu quero voltar menos de um ano, olhar esse podcast e ver que eu realmente dei prioridade a isso. Né? Inclusive, acho que quem fala é o Anthony Robbins. Ele fala que se você cuidar da sua saúde nos primeiros 50 anos, a sua saúde vai cuidar de você nos próximos 50. Total sentido. Total sentido, tá? Eu falo uma vez por semana com a minha filha. Eu sempre pergunto e peço para ela que ela repita. E às vezes ela pergunta, tá, mas por que tu está perguntando isso? E por que tá perguntando isso? Por que a gente repete isso, né? Esse cerimonial, entre aspas. Eu pergunto para ela, cara, filha, o que vem em primeiro lugar antes de tudo? E ela já tem alinhado ali, Deus. O que vem em segundo lugar? Saúde. O que vem em terceiro lugar? Família. O que vem em quarto lugar? E assim vai, né? 5 coisas numa sequência, né? E, cara, antes do trabalho, tá? Saúde antes do trabalho. Tem que vir antes, tá? Eu tenho a saúde, ela é um tripé, né? Eu penso que a saúde ela é um tripé. Ela é física, ela é espiritual, ela é vida. Como assim vida, Moraes? Vida é aquilo que tu faz que tem um valor gigante só pra ti que ninguém sabe. E daí se tem em alta o termo hobby. Qual é o teu hobby? Isso é tua vida. Que não se confunde com, tipo, tu está com a tua família, tá com a tua pequena. Cara, o que tu mais gosta de fazer e pra se divertir, pra sair daquilo que tu faz. Eu te dizer que eu não tenho, homem. Olha só. Eu não tenho. Até tô procurando. Então vamos procurar junto. Dança, golfe, achar alguma Isso é coisa, bom. cara. Achar alguma coisa. O meu trabalho, meu hobby. Então não é teu hobby. Mas eu tinha o hobby, virou trabalho. Então arruma outro hobby. Não pode ser o teu trabalho, o teu hobby. Sim. Tem que desconectar, né? Tem que desconectar. Eu tô quase ali me aproximando do golfe, tá? Bom. Tá me chamando a atenção. Por 2 Legal. motivos. Primeiro,
que é uma parada meio elegante, né, cara? Meio que parece que dá um status ou alguma coisa nesse sentido. E depois o networking, né? Em outros ambientes. É, o networking. Fui numa palestra Interessante. há 2 semanas atrás, e daí para fazer parte lá da instituição, uma das coisas que fazeriam parte, né, seria o golfe. O golfe. Até fiquei de marcar uma reunião lá e acabei não marcando lá para ver o custo, etc. Uma associação de network. Olha, legal, hein? E a última indagação vem aí. Diversão, cara. O que é para ti diversão, Leonardo? Diversão. Engraçado, é uma pergunta, né? Peculiar. O que é diversão? Momento de desconexão. Desconexão. Perfeito. Cara, Né? isso Com a rotina, com a correria, com... Cara, perfeito, tá? Perfeito. Seria isso. É isso aí. Leonardo, cara, bate-papo massa, tá? Conversas que foram muito além de a gente dar dica. Uma conversa que foi muito além da gente mostrar um caminho para ficar rico. Às vezes, para ficar rico, a gente tem que se descobrir. Ter um bate-papo que nem a gente teve aqui, né? Isso aqui é o legal. E eu agradeço imensamente, tá? A oportunidade. Eu que agradeço o convite. Batido esse papo. Se me permite, naquela câmera ali daí, deixar aí deixar as tuas redes sociais e colocar aqui um pouquinho do que tu faz e já lançar o convite para ti para um segundo bate-papo a respeito de Vou ficar feliz. Obrigado. Obrigado pelo convite mesmo. Obrigado. Até lançar aí tuas redes sociais, aí onde é que é o teu escritório, aí pra galera aí te seguir também, marcar uma visita, marcar um bate-papo, né, Leonardo? Bom, vamos lá. Hoje meu escritório é digital, mas posso, né, visitá-lo. Depois que eu fechei a minha agência, eu mudei o meu modelo de negócio, então eu trabalho sob demanda com projetos, e você pode me encontrar ali no @leoposic, Leo, P-O-S-I-C-H, Leonardo Posic, também no LinkedIn, e se botar no Google Leonardo Posic, você vai encontrar diversos artigos, citações de trabalho e muito mais sobre a minha pessoa. O meu trabalho trabalho com aceleração e estruturação de negócios através de ferramentas digitais, preterivelmente com lançamento de produtos digitais, registro de marca, parte de tráfego, criação de site, criação de landing page. Se a sua empresa precisa de algumas dessas ferramentas para melhorar os resultados, você pode entrar em contato comigo. Galera, que bate-papo bacana, tá? Conversamos aí sobre o que tu tem que fazer aí antes de pensar aí em ganhar grana. Se acertar aí um pouco com o teu coração, se descobrir. Um bate-papo aqui, cara, que a gente sempre agradece a Deus pelas pessoas que vêm aqui e que sempre colocam mais um tijolinho na construção da situação da nossa casa e nos fazem crescer. Esses dias até pensava em uma reflexão aqui final, para ti que nos assiste, para ti que nos acompanha, estava pensando, cara, como eu evoluí nesses últimos meses. E a resposta foi 55 podcasts, tá? Foram as pessoas que me deram o privilégio de estar aqui, que me permitiram evoluir. E se é a primeira vez que tu tá vendo aqui no finalzinho aqui, o podcast, cara, vem com a gente. Vem crescer com a gente em conhecimento, crescer como pessoa. O meu muito obrigada. Deus abençoe, como eu sempre digo. Amém. Vem junto com a gente compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Até o próximo podcast. Deus abençoe.